Olá, meus queridos, retomando aqui a nossa aula focada na Bíblia. Falamos anteriormente sobre a homilética, a hermenêutica, a exegese, a exegese e agora nós vamos falar algo peculiar, a questão hermenêutica, como se interpreta. Nós vamos falar sobre parábola, hipérbole, síntese, catecrese. Nós vamos falar um pouco sobre o paradoxo e a doxologia. É isto fundamentada nesta interpretação que nós estamos vivenciando dentro desta aula acerca da hermenêutica. Parábola são figuras que se faz comparação, conhecida como metáfora. A metáfora, ela é uma comparação de uma parábola. Quando Jesus queria falar com os discípulos, falava por parábola. Então esta é a comparação. São figuras que Jesus muito usou para fazer a comparação do reino. Também falou sobre o filho pródigo, a parábola das 10 virgens, parábola do bom samaritano e assim por diante. São conhecidas como metáforas, que é dada como comparação. A hipérbole ela traz um certo exagero, mas ela é fundamentada no seu significado. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, é óbvio que ele não é o pão, mas ele representou o pão. É trazido como hipérbole. Quando eu falo, eu quero um copo d'água, não existe copo d'água. Existe um copo com recipiente que vai ser colocado a água. Então é assim por diante. Eu estou morrendo de fome. Não. Estou morto de fome. Também não. Isso é chamado de hipérbole. É o exagero. A síntese, ela é exemplificando o texto do contexto. Se eu usar só o texto fora do contexto, vira pretexto. Dentro deste pretexto vai virar heresia. Então a síntese você vai nomear um exemplo que você vai dar fundamentado naquilo que você quer explicar. Você diz, por exemplo, então isso é uma síntese. Por exemplo, então, por exemplo, ele vai entrar no contexto. Se você disser o texto, por exemplo, entra o contexto. Catecrese, ela é o contraste. Quando eu quero falar comparando o ímpio do justo, o filho do pai, o filho com a mãe. Então isso é chamado de catecrese. Então a catecrese, ela também é uma junção de síntese com a hipérbole. Paradoxo também é uma comparação, algo paradoxal, algo que vai ser fundamentado. Quando eu trago a escatologia bíblica, o tratado das últimas coisas, enviado pelo livro de Daniel, Ezequiel, Apocalipse, então isso é chamado de paradoxo, paradoxal, algo que vai transmitir uma luz. A doxologia é algo que eu uso passado, presente, futuro. A doxologia, ela é o firmamento do que eu quero trazer, porque tudo se resume em Deus. Começa com Deus, termina com Deus. Isso é chamado de doxologia. Então está aí a nossa aula de hoje. Então toda esta comparação
pela hermenêutica, a arte da interpretação, ou a ciência que se interpreta os livros da Bíblia Sagrada. Deus abençoe.